Graça e paz, povo abençoado, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um podcast Prosperar, esse tempo tão precioso, preparado pela nossa liderança, nosso pastor Eliezer, a nossa mama. Eles materializaram essa direção do Espírito para alcançar a sua vida, no que diz respeito a negócios, no que diz respeito à vontade de Deus para nossas vidas, no tocante à prosperidade. Então aqui, com essa programação, com esse podcast, você vai receber de grandes homens e mulheres de Deus palavras poderosas, vão compartilhar a trajetória, a vida que vai te inspirar e te impulsionar. Também, às vezes, você está ali esperando uma palavra, alguma direção de Deus, aí você se identifica com aquele irmão que muitas vezes está sentado no banco do seu lado aí na igreja e você não faz ideia da trajetória dele, do que ele passou, mas aquilo pode te inspirar e pode ser uma resposta para você, aquele ânimo, aquela injeção, a unção te alcançando para você ir mais longe, perseverar, avançar e romper naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, depois de falar tudo isso, eu quero desejar boas-vindas para você e apresentar hoje, gente, meu Deus do céu, 1 ano negociando agenda com esse grande homem de Deus e deu certo. Eu tenho a honra de receber aqui nosso amigo, nosso amado irmão, Daniel Capuano. Daniel, que honra receber você, meu irmão. Honra é minha, irmão. Depois de um ano. Deu certo. Fé e perseverança herdam as promessas. Mas como a gente estava falando tudo na hora certa, e essa foi a hora, não havia melhor momento. E o legal desse... olha só, gente, o legal desse 1 ano é que vocês vão ver o porquê ao longo da trajetória dele, que, cara, mas daria uns 20 podcasts aqui, a gente contando a trajetória dele, parte profissional, juntando com a palavra. Então eu tenho certeza que vai ser uma tarde gloriosa. É isso aí. Tá Obrigado. pronto? Tô pronto. Bom demais. Então, antes da gente começar, curte, compartilha, envia esse link para o máximo de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar pessoas que estão no momento necessitadas de uma palavra para mantê-las para cima, para motivá-las, para avançar. Queridos, a palavra não falha, Deus não muda, Ele não mente, Ele é bom e a vontade dEle é que a gente avance em todas as áreas das nossas vidas. A prosperidade financeira também é um assunto que Deus deseja para os seus filhos. Então fique ligado, esse é o nosso propósito de avançarmos no reino, ver o reino avançar e ver você prosperar. Fala em prosperar, Daniel, nosso Prosperar Negócios de 2025 vai voltar em março. Você está sabendo? Não estou sabendo. A gente vai reformular, vai ser top, 1 ano de expansão. Vamos trazer um formato diferenciado. E a gente está deixando tudo pronto para começarmos dia 27 de março. Todos convidados. Top. Todos convidados. Já anota aí na sua agenda. Você também já anota aí na sua agenda. 27 de março, nós vamos retomar Prosperar Negócios, nossos eventos presenciais nas instalações dessa igreja maravilhosa, Igreja Verbo da Vida Taubaté, às 19h30. Então não percam, anote na sua agenda. Já estamos aí no início de fevereiro. Você já vai riscar lá. Não esquece também, comecinho de março ali, Conferência Joy, de 1 a 4 de março. Você empresário, você precisa começar esse ano rindo, dando gargalhada, pisando na cabeça de Satanás e celebrando tudo que Deus tem nesse ano de expansão. E aí, 27 de março, Prosperar Negócios 2025. Estamos de volta. Amém. Eita glória. Vamos nessa. Então vamos decolar agora? Vamos. Então conte-nos um pouco aí. Quem é você, meu amigo? Quem sou eu? Eu falei que dá uns 30 podcasts. Né? Eu sou quase um Fusquinha 63 rodando. Cara, esse Fusquinha 63 com aquele farolzinho menorzinho. Dos menores, dos mais velhos que tiverem. Que é top, com vidro traseiro duplo, lembra? Esse aí. Esse é da hora, esse eu curto. Cara, eu, Daniel Capuano, pode me chamar de Capu, de Capuano. Capu. É melhor que Daniel. Daniel é só minha mãe e minha esposa, Dani, mas pode chamar de Capu. Top. Cara, história boa. Vou rápido no início, mas acho que é importante para todos também, para se conectar. Acho que todo mundo tem uma história de como se conectou. Exatamente, para ter o contexto também, né, do que está acontecendo hoje na sua vida. É legal, o pessoal vai se localizando cronologicamente ali. E como as coisas se encaixam, né? Eu nasci em São Paulo, eu sou de São Paulo. Que lugar de São Paulo? Jaguaré. Ao lado de Osasco, Butantã. Sim. Uma região bem no fundo Jaguaré. Ali da Zona Oeste. Eu pegava trenzão para ir para Santa Amaro, eu descia ali em Osasco, Presidente Altino. É isso aí. É isso aí, rapaz. Igual a gente fala no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a gente fala que não tem favela no Rio, né? Que tem rio dentro das favelas, né? Então, Jaguaré também tem muita favela. Nasci ali ao lado de Juma. Minha mãe, retirante, nordestina, veio pra cá com 15 anos, junto com a família, igual aquela história toda que todo mundo vem, pra prosperar. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 1 ano. Meu irmão tinha 2 anos, deixou minha mãe. A gente morava num quarto-cozinha no fundo
da casa da minha avó, mãe do meu pai. Então, você imagina como era difícil pra minha mãe. Um contexto complicado de administrar ali, cara. Era difícil pra minha mãe. Minha mãe sofreu muita humilhação. A gente ficou ali até os... Ficou pelo menos uns 22 anos. Olha só. E aí, nesse contexto todo, eu cresci sem pai, né? Sim. Minha mãe foi pai e mãe. Eram cristãos ali ou não, como que era? Não. Nesse meio tempo, o primeiro cristão da família foi meu irmão. Aos 15 anos, ele encontrou Jesus. Tinha um amigo na rua, né? Então, nós, como eu disse, né, de bairro bem pobre, favela mesmo. Todo mundo ali, você via o crente descendo de terno e gravata. Exatamente, a Bíblia de braço. Meu irmão virou um deles, e foi o primeiro da família. Minha mãe foi depois. Olha que top, cara. Naquela época eu fui borracheiro, fui letreiro, fui matador de galinha, avicultura. Cara, precisava fazer acontecer. E no final, fui feirante também. Então até os 15 anos eu fiz tudo isso. Comecei bem cedo. Tinha uma casa de macumba na rua de cima, então a gente pegava os brinquedos que eles davam e eu saía vendendo na rua com 9, 10 anos. Eu empreendia com 10 anos. E vendia, né, pra garantir. Tá certo. Cuidava de carro no sacolão, aquela coisa toda aqui daquela época. Quem tem mais de 30 sabe como é que funciona. Quem 40 a menos não tem ideia do que é cuidar de carro, aquela coisa. E aí meu irmão foi o primeiro a ir pra igreja. Minha mãe acompanhou ele depois. Ela se entregou para Jesus, tinha uma igreja de bairro. Eu lembro que nessa época 2 coisas aconteceram, né? Uma quando eu trabalhava na borracharia e eu estudava tinha que andar uns 40, 50 minutos para chegar na escola e tinha dia que não dava para ir. Você pensa, com 14, 15 anos, já começa a ver, tem amigos, né? Aquela coisa, eu tava todo... Cabeça já começa a desviar. Né? Exato, e aí tem tudo para te desviar. Eu lembro que eu tava com a mão toda ferrada de um dia difícil de borracharia, todo sujo. E eu lembro que minha mãe, que não tinha estudado direito, ainda falou, você vai um dia trabalhar só com papel. E aquilo ficou já pra profetizando. Mim. Já profetizando. Isso mesmo. Com uma crente morna, já profetizando, né? Então você imagina, com tudo que a gente aprende hoje... A palavra tem poder, cara. Não é? Isso aí. E isso fez sentido pra minha vida. Com 16 anos, o meu chefe, dono da borracharia, caiu de moto e eu assumi o trabalho dele num jogo do bicho. Fui trabalhar de motoboy de jogo do bicho. Cara, então, que história é essa, cara? Vai. Tô falando pra você que tem 30 podcasts aí. Rapaz do céu. Então, com 16 anos, eu comecei a trabalhar. Saía da borracharia. Você tá com quanto hoje? 41. 41. Quase aí a mesma idade. E aí, com 16, eu fazia esses 2 trabalhos. Então, era domingo a domingo, né? O jogo é de domingo a domingo. E algumas coisas aconteceram. Eu me vi ali aprendendo a liderar em um ambiente bem complexo e eu me tornei gerente do jogo do bicho. Eu cuidava de tudo que você deve imaginar, de não só recolher o jogo, mas também fazer todos os pagamentos, fazer todas as correrias que a gente fala. Exatamente, financeiras. Aí com isso abri outras frentes e virei gerente de 3 bairros na época e cara, isso, Daniel? Já me história louca, cara. Já me vi funcionando como gestor de alguma coisa naquela época. Até que entendi como de uma forma... Beleza, você entende, a gente sabe o que a gente está falando, mas extremamente complexo. É complexo, você está trabalhando num meio com pessoas ali, meu amigo, tô falando de alto risco. 25 anos atrás, né? Exatamente. Um pouco mais... Era até glamuroso de tão complexo e perigoso, né? Mas com essa idade eu não tinha tanta noção de tudo que estava por trás, ou todos os caminhos que essa prática levava, vai. Eu achava que era simples, era o jogo, era pagar isso e aquilo. Era apenas... Não era legal, né? Era ilegal, mas para quem tem 16 anos... tá ganhando seu dinheiro, não tem muita ideia. Naquela época, né? Mas é isso mesmo. Acho que hoje as pessoas têm muito mais informação. Você pode se informar, tomar decisões. Você tá falando de quase 25, 30 anos atrás. Hoje, acesso é completamente diferente. Total. Hoje quem tem 16 anos pode tomar uma decisão mais embasada. Sabe tomar decisão, sabe que é um negócio ilegal, né? E aí eu lembro que mesmo assim eu não tinha paz e alegria. Sem saber o que era paz e alegria, eu não tinha paz e alegria. Quando aos 18 anos eu fiquei lá por 2 anos, fui muito bem. Eu tomei uma decisão de que eu queria estudar. Então eu seria o primeiro cara na minha família que iria para uma faculdade. E aquilo ficou em mim, eu fiquei procurando faculdade, procurando que eu pudesse pagar. Sensacional. Louco, né? E deu certo. Eu consegui juntar um dinheiro que desse a entrada na faculdade e 1 mês antes de pedir as contas do banco da... Deixa eu parar aí rapidinho. Da onde veio esse ímpeto de querer fazer diferente? Você consegue explicar? Cara, até hoje eu sou desafiado com eu duvido. Será capaz? Eu acho que é um pouco disso, porque... É algo que já está em você. Esse negócio de ir para cima, de como um trator, de avançar. Eu acho que 80% das pessoas, elas nascem em um ambiente desfavorável, não é? Ou hoje menos. Exato. Os nossos filhos não vão ter os problemas que nós tivemos, não vão passar pelo que nós passamos. Mas na nossa época, a gente nasce em um ambiente desfavorável.
ou você vai, ou você fica. Exatamente. E o ambiente realmente ele te domina e te transforma. E é tendencioso para você se acomodar. E se submeter àquilo, se acostumar com aquilo. O ambiente, ele tem o poder de te alienar. Exato. Ou ele tem o poder de te expandir. Exato, perfeito, é isso mesmo. E naquela época, eu quis furar a bolha do meu ambiente. Muito bom. Eu fui o primeiro na minha família de todos os meus amigos, né? Dos que sobraram hoje, né? E em buscar uma faculdade. Eu busquei uma faculdade. Legal, cara. 4 meses depois eu recebi uma oferta de emprego para trabalhar no banco. E aí tinha um motivo de trabalhar no banco. E eu, 1 mês antes, estava treinando alguém para ficar no meu lugar, para não ter um risco de saída, porque eu movimentava com dinheiro, movimentava com muita coisa, e eu não queria ter o risco de ruído na minha saída. Então, sair de ambientes como esse não é tão fácil. Você não pode deixar brecha nenhuma, Exato. Então eu treinei uma pessoa pro meu lugar. Eu lembro até hoje, eu ia ao banco, né? Eu lembro que na época tinha um Unibanco. Unibanco, verdade. Muito conhecido na época, os 40 menos vão saber. Verdade, SBC, Unibanco, isso aí. Todo mundo se vestia super bem. Os caras se vestiam. Era glamouroso. Cara, era glamouroso entrar na agência. A mulherada era de vestido azul, um negócio, um pano branco. Os caras com um terninho azul, uma camisa branca. Cara, todo mundo lindo dentro do banco. Eu falava, poxa, um dia eu preciso trabalhar aqui. Nossa, meu ambiente, eu quero tanto trabalhar aqui. E eu ia ao banco todos os dias. Passava essa imagem perfeita. Não é? E eu lembro que eu, em algum momento, fui maltratado dentro do banco. Então, por quê? Porque eu trabalhava na borracharia e no jogo do bicho. Eu trocava de roupa só pra ir ao banco. E mesmo assim, as mãos sujas e tal. E aí, rolou um maltrato lá comigo. Não, esse aqui não é dessa fila, é da outra e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu lembro que eu falei, um dia eu vou trabalhar aqui e eu vou sentar na sua cadeira. Caramba, e aquilo ficou comigo. E aí eu fui pra faculdade. Consegui passar num processo seletivo de um banco e virei estagiário desse banco. E aquilo não saía da minha cabeça. Um dia eu vou trabalhar no Unibanco. Do dia que eu entrei nesse outro banco, eu fiquei buscando como trabalhar no outro. Eu fiquei 6 meses... Como trabalhar no concorrente. 6 meses buscando o concorrente. Não, foi absurdo. E eu achei o concorrente. Até que eu tô contando rápido, porque é uma história importante. É determinação, né? E eu não tinha a palavra. É isso mesmo, cara. E se eu tivesse a palavra, eu tava voando. Olha só, isso a gente costuma falar. Eu conheci a palavra com 30 anos. Cara, eu tô hoje 40. Meu, imagina se eu tivesse conhecido com a idade do meu filho. Cara, meu amigo, cara. Voando. É um negócio não extraordinário. Não passaríamos por situações que... Exatamente. Enfim, mas isso tudo serviu pra gente dar o testemunho para que outros não passem. Né? Pra ver aí, a palavra funciona. Tá vendo que a palavra fez na minha vida? É isso mesmo. Exatamente. Hoje eu encaro dessa forma. É isso Poxa, mesmo. por que eu passei por isso? Porque eu preciso mostrar pra alguém pra não passar por isso, né? E o interessante, cara, é que isso me chama muita atenção em muitas pessoas. E isso é uma característica de liderança nata. Já falei isso pra algumas pessoas aqui também. Cara, não é normal. Às vezes você vive nesse contexto, mas não é normal você olhar pra alguém e, que nem a gente conversando aqui, e você, na sua trajetória de vida, fala, não, eu quis fazer diferente. Cara, a grande maioria não vai. A grande maioria busca a culpa em todo mundo pra justificar, sentar mais fácil, se acomodar e mentalmente se acovardar, se autossabota. Exato. Cara, isso eu acho tremendo, Daniel. O ser humano ele vai pelo mais fácil, a sua mente vai pelo mais fácil. É mais fácil ficar na cama, mais fácil não trabalhar. É mais fácil render. É mais fácil render, é mais fácil não vir para a igreja, é mais fácil não fazer uma leitura. É muito mais fácil. Então, quando você aprende também sobre próprio, né, domínio próprio, toda hora que eu penso em que tenho que fazer algo e não vou fazer, eu lembro que eu sou crente, cara. Eu preciso fazer isso. E não é um exercício fácil, né? Nem todo dia a gente acorda querendo treinar. Nem todo domingo chuvoso você quer sair de casa. Uau, você acorda falando, legal, eu sou um espírito e eu vou fazer isso. Exato. Cara, mas você vai fazer, porque você é crente, você de fato é um espírito e tem que fazer e acabou. É isso. É assim mesmo. Você quer avançar? Aplica os princípios, vambora. É isso. E se eu era capaz de fazer sem ter a palavra, né? Então, mas cara, agora. Isso que eu acho sensacional. E aí eu passei no processo seletivo e fiquei 6 meses procurando uma forma de entrar no Unibanco. Concorrente. 30 dias eu fiquei ligando no tronco do RH, naquela época tinha o PABX, né? E eu fiquei ligando no RH. Consegui falar com Dona Heloísa. Dona Heloísa me atendeu. Dona Heloísa falou, vem aqui fazer uma entrevista. Fiz uma entrevista com Dona Heloísa. E 30 dias depois eu estava contratado pelo Unibanco. Olha isso, cara. Fiquei 1 ano como gerente de expansão de mercado na época. É interessante falar, porque, né, coisas que existiram, né? E, bom, resumo, durante esse 1 ano eu fui e tenho
pais para falar, fui o melhor no que eu fazia. Eu tinha consciência que eu tinha que ser o melhor, porque me deram a chance, me deram a oportunidade. Entrou com determinação e faca nos dentes e vamos embora. E era eu e um amigo chamado Weber, Giroto, e ele era crente na época, e ele sempre falava, não, em nome de Jesus nós vamos entregar, nós vamos ser os melhores. Isso mesmo. Eu não tinha noção do quanto aquela palavra que meu amigo Weber falava, isso falando de 20 anos atrás, já influenciava. E a gente fez tão bem, que aí são coisas que a gente entende o tempo de Deus também, né? E eu não tinha a palavra, repito, eu tinha começado a ir à igreja aos 16, 17 anos. E tem uma passagem interessante nessa época. Morávamos no fundo da casa da minha avó, mãe do meu pai, que nos abandonou com 1 ano, né? E eu lembro que meu maior desejo era tirar minha mãe dali, porque eu via a humilhação que minha mãe passava e tal. Não porque minha avó era uma pessoa ruim, ela não só sabia lidar com a situação. Então era complexo. Era a experiência que ela quer, não tem como julgar, não tem como falar isso. Exatamente. Era o contexto delas. E eu lembro que na igreja, eu não lembro bem a senhora, eu sei que ela era mãe do pastor, e ela chegou em mim um dia lá que eu fui visitar, porque meu irmão encheu o saco pra ir pra igreja. Então, quando você tiver alguém da sua família que busca que você vá. É o amor de Deus ali, te encontrando. Te encontrando. E ela olhou pra mim e falou assim, Deus está te preparando pra você dar a casa da sua mãe. Você vai sair de lá. Eu falava, quem é essa mulher? O que ela sabe da casa da minha mãe? Cara, você falou alguma coisa pra ela, não é possível. Nunca vi na minha vida. Olha só. E ela profetizou na minha vida. E ela falou essa palavra, Deus vai te usar. Isso nunca mais vou me esquecer. E você vai dar a casa da sua mãe. Não foi Deus vai te usar e vai vir uma bênção, não. Deus vai te usar e você vai dar a casa da sua mãe. Foi muito específico. Que era meu desejo, do meu irmão. E aos 21, mais ou menos, aí eu chego na casa, né? Aí que também é outro testemunho, é outro podcast. Mas aí eu fui para ser promovido na época e o meu chefe não me liberou. E aí 1 mês depois esse meu chefe saiu do banco e eu fiquei muito, muito nervoso com ele, porque, poxa, não me liberou para sair e tal. Outros 30 dias se passaram e outra pessoa me convidou para ir trabalhar, porém muito mais longe, como 60 a 70 quilômetros da faculdade que eu comecei a fazer. Mesmo assim, encarei o desafio, porque ninguém queria ir para lá. Esse chefe que na época me levou para lá, hoje é um dos meus melhores amigos, é meu irmãozão, Rodrigão, um beijo para ele, e ele me deu essa chance. Mas para ver como são as coisas. 1 ano depois, alguém da família dele morreu, a avó dele e a mãe que me amavam, porque eu era o único amigo que levava ele para casa são e salvo. Olha só. Né? Porque ele era, apesar de ser meu chefe, ele era o gerente geral, ele era jovem também, né? A gente tinha 21, 25 anos, ele no máximo. Cara. E eu levava ele bem para casa, então acho que a mãe e a avó gostavam de mim e a tia. Eu sei que ele sabia do meu desejo. Eu tinha acabado de comprar um consórcio na época. Ele falou, cara, vem pra cá, minha avó quer falar com você. Ela foi e me levou na casa do filho dela que morreu e falou assim, você não quer comprar uma casa? Muito bom, cara. Eu falei, poxa, avó, como é que eu vou comprar essa casa? Ela falou, o Rodrigo falou que você quer comprar uma casa. Eu falei, vó, quanto vale essa casa? Ela falou, quanto você pode pagar? Cara... Eu falei, como assim, vó? Não, quanto você pode pagar? Eu falei, eu tenho um consórcio de 40 mil reais. Ela, você quer comprar a casa? Cara, eu lembro nitidamente. Falei, quero comprar a casa. Mas eu só tenho 40 mil reais. Ela falou, a casa é sua, eu vou buscar a chave. Falei, não, peraí, vó. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pelo menos ser contemplado no consórcio. Ela falou, não, a casa é sua. Eu falei, deixa eu ser contemplado no consórcio. Não, eu vou me sentir mal, já me fez o preço. A casa valia, sei lá, 3, 4 vezes mais. Mas na época era grana, hein? 20 anos atrás. Era grana, viu? Aí eu falei, Deus, o que eu faço, né? E aí esperei. Acredite se quiser. Bom, vocês podem acreditar, né? Aconteceu, então. 30 dias depois eu fui contemplado. Meu Deus. Pus a minha mãe no carro, levei ela, aqui tá a sua casa. Meu Deus, que sabe aquela sensação de Deus pode me levar, já resolvi o que eu tinha que resolver, deu tudo certo. Cara, que bênção. Deus cumpriu na minha vida. Meu Deus. E eu estava começando a conhecer a palavra. Meu Deus do céu, que encontro maravilhoso, cara. Assim, bom. Eu lembro de todas as letras, todas as passagens, o Rodrigo sabe disso, a avó sabe disso, e foi maravilhoso. E nesse 1 ano, trabalhei muito, até que fui promovido. Na época eu fui gerente geral em Alphaville, em São Paulo. Top. Aos 23 anos, fui o mais dentro novo. Dentro do Unibanco ainda? Dentro do Santander. Do Santander. Fui mais jovem do Brasil inteiro a ser gestor e liderar uma agência. Não tinha ninguém mais novo que eu lá. Legal, e foi uma boa experiência, foi maravilhosa. Tanto que 1 ano depois, ou 2 anos depois, eu me inscrevi num processo seletivo. E entre 900 pessoas, 6 passaram e eu conquistei uma vaga e fui trabalhar no exterior. Fui um dos que foi... Que máximo! Fui um dos que fui aprovado para trabalhar fora do Brasil. Primeiro avião que eu peguei na vida fui para Espanha. Olha, que Fiquei 30 dias lá e dos dias que eu fiquei lá não falava nem português direito. E eu lembro que no dia de passar na entrevista... Você vai para lá, você não sabe falar espanhol e aí você esquece português. Eu nem deveria ter passado na entrevista, mas eu lembro como se fosse hoje
E eu pedia pro meu irmão, né? A gente não tinha conhecimento. Falava, Ale, ora por mim, porque eu tô passando por um processo e tal. Aí eu ia na igreja. Não, vou lá pra igreja porque eu vou pedir para Deus para passar. Aí voltava da igreja. Então, quando você não tem conhecimento, mas mesmo assim você tem fé, né? É isso mesmo, então, o importante, tudo começa pela fé. O coração, né? É a fé, isso mesmo. Cara, motivação, seu coração associado com a fé. E eu nunca orei tanto sem saber orar, sem conhecer a palavra, e só pedindo por irmão, pra todo mundo que eu lembrava que era crente, pô, ora por mim aí e tal. E aí eu sei que chegou na última entrevista e a gestora do RH falou, mas você não fala inglês, espanhol? Você fala inglês ou espanhol? Eu falei, não, eu falo português. Não, mas como é que você chegou até aqui? Eu falei, então, veja bem, poxa, me dê a oportunidade. Não, você não pode passar, eu te sinto muito, parabéns. Não, eu falei, não, me dá uma chance. Me dá quanto tempo você quer, eu vou aprender, me fala que idioma que você quer, eu falo até chinês. Eu sei que foram, sei lá, minutos e minutos eu me defendendo pra ela. Ela falou, não, todo o resto tá tudo bem, mas você precisa falar. Me dá uma chance, me dá uma chance. Aí, aquela coisa que você pede, Deus, 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 sem saber. Exatamente. Mas com fé de que Ele vai cumprir a palavra. E, aí tem uma outra passagem, né? Que eu volto um tempo atrás. Um dia minha mãe lavando roupa. Rebobina a fita. Um dia minha mãe lavando roupa e não tinha televisão em casa. Quando teve uma televisão, tava passando um programa X lá e teve uns caras falando de States, Estados Unidos, States. Eu não sabia o que era. Eu falei, mãe, um dia eu quero ir pro States. Aí ela não sabia nem o que era isso. Ela falou, um dia você vai trabalhar lá, você vai morar lá. Deixa eu lavar minha roupa, sabe? Sai daqui, moleque. Cara, a palavra tem poder. Tem. Eu passei no processo, ela me deixou ir para a próxima fase, eu fui para a próxima fase. 30 dias depois eu estava na Espanha, peguei avião, fui para a Espanha. E 30 dias depois que eu cheguei na Espanha, eu, entre os 18 estrangeiros que estavam lá, alguns eram brasileiros, outros estrangeiros, eu fui o escolhido para fazer falar pela turma, porque era um orador da turma, porque era uma turma de representatividade de 10 anos do programa no mundo inteiro. Que top. Como é que fala sem saber falar? Falei. De novo, Deus, me ajuda. Me ajuda aí. Não, mas eu sou observador, eu aprendo rápido. E se tem uma coisa que eu gosto é de aprender mesmo. E aí minha mulher fala que eu quero aprender demais, eu quero aprender, eu gosto. E eu aprendi, obviamente, né? Não falava de uma forma natural, mas eu fiquei dias estudando como eles falavam comigo e consegui me comunicar. Sim, vai rompendo. E isso acontece mesmo, cara. O que bloqueia é a vergonha. É isso. Cara, eu brinco que o pessoal fala, cara, você fala? Eu falei, cara, eu falo inglês e espanhol fluente. Sério? Eu falei, sério. Fluente no nível de uma criança de 5 anos. Cara, você vai pra lá, você pega uma criança americana de 5 anos de idade, ela fala inglês, não fala? Fala. Beleza, você entende, não entende? Pronto. Isso, é o que vai. Ela vai comer, ela vai dormir, ela vai ao banheiro, não é? Faz tudo que precisa. Pois é. Aí 30 dias depois aconteceu isso e aí eu fui assignado, que a gente fala, né? Eu recebi uma carta e você escolhe o país que você quer ir? Não, você fala qual você gostaria. Todo mundo naquela época, eram 18 estrangeiros, todos queriam ir pra Espanha, obviamente, né? Você vai pra Europa, aquela coisa toda, e alguns queriam ir pro Chile. Poucos queriam ir pro Brasil. Poxa vida. Só os espanhóis. Engraçado que todos os espanhóis e todos os que eram europeus queriam ir pro Brasil. O Brasil tava na hype, era 2009. 2009. Tava indo bem, ou pelo menos o banco estava indo bem. Então, o Brasil é meio que folclórico, né? Então, você fala Brasil em qualquer lugar do mundo, é meio que a empatia é automática. Ou já foi mais, hoje em dia é menos, mas... mas nessa época era muito maior. Era muito maior. Brasil, brasileiro e tal. Então, tem uma empatia natural. Então, todo mundo queria vir pro Brasil. E eu era o único que queria ir pra um lugar que ninguém queria ir. Tinha uma ilhazinha que chama Porto Rico. Você tá brincando. Que é uma colônia dos Estados Unidos, onde estava há mais de 5 anos sem crescer, o país estava numa tremenda crise, tinha passado o subprime nos Estados Unidos em 2008. Então, era um país difícil. O banco era ruim, tinha 40 agências, 50 agências, tinha toda a sua dificuldade. Eu fiquei encantado com aquela dificuldade. E não tinha ninguém, tinha 2 brasileiros. Cara, eu fiquei encantado resolver BO. Cara, porque eu tinha acabado de sair do Brasil, gerente geral, ganhando prêmio, feliz profissionalmente. Falei, cara, eu vou. Desafiar. Eu vou. E me deram a chance. E aí eu falei, eu quero ir pra tal lugar. Quando é no dia, né? É um dia antes de você ir embora. Fala, você vai pra tal lugar. Me deram a carta e falou, pedidos atendidos, você vai pra Porto Rico. Olha, quem é o louco que foi pra... Olha, tem um louco aqui. Exatamente. Eu tô contando essa parte da história porque todas elas se conectam com o final, né? Perfeito, cara. Tá top. De perseverar. E aí eu cheguei aqui no Brasil e fui tirar os meus documentos pra poder ir pra Porto Rico. Porque lá é Estados Unidos, então você tem que ter um visto americano de trabalho. Sim. Pra quem nunca saiu, só foi uma vez pra Espanha e tal. Então, eu fiz um projeto aqui no Brasil pro banco, até que eu fosse. Demorou 4 meses para sair meu visto. Caramba. Aí fui. Quando eu cheguei lá,
com a minha carta, fui falar com o meu chefe, ele falou, não tô te esperando aqui não. Eu falei, como assim? Não é você não, fala lá com o RH. Eu falei, como assim? Eu acabei de chegar e tal. Ele falou, não tô te esperando mesmo não. Oxi. Foi mais ou menos assim. A história foi um pouco mais longa, porque, né, imagina, sem saber falar, lá eles não falam em espanhol tão claro, tão nítido, eles falam em Spanglish, né, uma espécie de inglês com espanhol. É muito louco. Todos os documentos são em inglês, mas a comunicação ela é em Spanglish. E aí, falei, cara, o que eu faço agora? Aí tinha um mexicano do meu lado, ele falou, fica tranquilo que você não vai ser estornado. Não vão te devolver, relaxa aí, não faça nada. Cara, eu sei que, pra resumir, eu liguei a moça que cuidava das assignações, ela tinha saído pra dar a luz, ficou um mexicano no lugar dela, ele falou, não faça nada, tá tudo bem, relaxa. Uma hora a gente escolhe um lugar aí pra você, vai alugar uma casa, vai comprar um carro e não sei o quê. Eu falei, poxa, tá bom. Passou uma semana, tá bom nada, né? Fiquei ali trabalhando, tentando ver o que eu podia fazer. Passou uma semana, liguei de novo pra esse cara. Falei, e aí? Eu preciso trabalhar, tô aqui pra trabalhar, como é que vai ser e tal? Agoniado pra trabalhar, acordando cedo, dormindo tarde, pensando o que eu ia fazer. Ele falou, cara, calma, vai alugar uma casa. Eu falei, irmão, já aluguei. Não, mas você tem 15 dias. Eu falei, já aluguei, já mudei. Calma, você precisa comprar um carro, aí é difícil você tirar. Eu falei, meu irmão, já tô com carteira de motorista, tá tudo certo, já tô com carro, já comprei, eu quero trabalhar. Ele falou, não, mas pra você receber salário, você tem que tirar o Social Security, que é o CPF de lá. Eu falei, meu irmão, você quer o número? Eu te dou o número. Não, mas peraí, como assim? Você demora 2 meses pra sair. Eu falei, cara, eu quero trabalhar, se não fizer nada, eu vou fazer. Não faça nada. Segunda-feira a gente fala. Passou segunda-feira e ele não falou nada. O que eu fiz? Peguei o contato de todos os diretores que tinha no banco, eram 23 estrangeiros, e eu mandei um e-mail para todos. Fui lá no Google Tradutor, como é que fala isso, né? Eu mandei, meu nome é Daniel Capuano, eu vim aqui para trabalhar, quero saber qual é o seu horário para você me entrevistar. Assim, todos me responderam, fiz entrevista com todos. No dia seguinte, esse cara me liga, ou na semana, né? Cara, você me arrumou um problema. Agora eu tenho 3 caras aqui brigando pra trabalhar com você. Eu falei, bom, então agora quem escolhe sou eu, né? Você deixou de lado, cara? Ele falou, pois é, agora quem escolhe é você. Eu falei, pois não. Aí eu escolhi o cara mais chato de todos, que era um argentino, que foi, assim... um argentino que foi o mais difícil de conversar. Foi o que eu escolhi. Não é que eu gosto de coisas difíceis, que eu sou... Não tem essa... Mas tá dando a impressão, viu? Eu senti que ele podia me elevar. Ele podia me dar um desafio maior. Assim como a ilha... É a questão da associação também, né? Exato. Legal. Ele era um cara mais elevado de todos os que eu conversei. Ele tinha ele passava a mais segurança de que eu ia aprender mais com ele. Muito bom. O lance de ir para Porto Rico, a dificuldade de você estar numa ilha, exatamente, falando um idioma ou 2 idiomas que você não conhece, que não tem estrangeiro, vai me dar um desafio maior. Com certeza. E você ainda desenvolver os processos, você ajustar os processos, você passar por problemas que muitas vezes num país europeu ou até mesmo aqui no Brasil você não teria pela questão da estrutura. Exato. Top. Isso é excelente. E eu escolhi o argentino. Foi a melhor escolha que eu fiz. Nesse mesmo dia esse cara me deu uma sala, me deu um computador, me deu um trabalho, me deu um desafio, me deu uma meta. E dali a gente cresceu. Hoje ele é meu grande amigo. Hoje é um cara muito, muito grande, muito importante. Legal, é um amigão, manter essas conexões. Top, cara. Fiquei 3 anos lá. Decidi voltar. Na verdade, eu não decidi voltar, né? Eu na época, casei. Tentei levar minha esposa para lá. Minha ex-esposa, ela não foi, né? O casamento não estava debaixo da palavra. Nós não tivemos um bom casamento, mas graças a Deus tivemos frutos. Né? Eu tenho 3 filhos, né? Graças a Deus, com ela. E uma eu herdei dela, né? Já veio junto. A Laura veio com 2 anos. Olha só, cara, que bênção. Veio o Bernardo, veio a Pietra. Top. E daí veio os nossos frutos. E ela não quis ir, né? Enfim, pelos motivos dela, não quis nem para Porto Rico. Eu decidi voltar. Recebi ofertas de ir para todos os lugares do mundo. Não quis, por conta de estar com meus filhos. Na época tinha a Pietra, tinha 1 ano. Eu tinha decidido que a Pietra, até 1 ano, se ela não fosse morar lá comigo, não cessasse as viagens, eu voltaria. E aí... voltei. Só que não voltei para São Paulo, voltei para o Rio de Janeiro. Cara, que loucura, cara. Voltei para o Rio de Janeiro. Doida. Fiquei no Rio de... Aí fiquei em Porto Rico 3 anos, né? Cuidei de América Latina, um monte de outros objetivos e metas lá. Cara, interessante você experimentado em tudo. Rodei. Processo, negociações, mercado. Eu sou um Fusquinha 63, tô falando. Literalmente. Aí eu voltei pro Rio, voltei pro Brasil, fui morar no Rio. Na época ia dar a Copa do Mundo, né? Então viria a Copa no ano seguinte, quando eu voltei, e Olimpíadas. Então a cidade era um caos. Um caos. O Rio é um caos, né? Com todo perdão da palavra, mas o Rio é um caos. Trânsito é difícil. Sim, trabalhar é difícil. Local, né? É uma estrutura bem complexa. Locomoção, tudo. E na época, tudo construindo, era estádio, rua, avenida, trânsito, era bem complexo. Eu fiquei no Rio 2 anos, até que tive a oportunidade de voltar, sair do Rio, voltar para São Paulo. Minha ex-mulher também não foi para o Rio de Janeiro, então ficou em São Paulo. Nasceu meu filho, Bernardo. Voltei para São Paulo e aí sim
comecei uma trajetória no banco de gestão, né? Então eu fui superintendente em São Paulo, cuidei que top. de várias regiões, desde o ABC, litoral. Depois eu vim para o Vale e voltei na minha última jornada para São Paulo. Quando vim para o Vale, aí tem uma passagem interessante. Quando eu voltei para São Paulo, eu cuidava do Vale, cuidava de toda São Paulo, de uma estrutura do banco. Foi quando eu conheci minha esposa, mas eu não sabia que eu tinha conhecido ela aquele dia. Eu vim dar uma palestra aqui na Unital, e aí eu tô lá palestrando, ela tava bem na minha frente, assim. Ela tirou toda a minha concentração, toda. Como eu sou muito... expressivo, eu pedi ajuda pra alguém. Falei, por favor, alguém pode tirar essa moça aqui da frente? É sério, cara? E eu não sabia que essa moça era ela. X anos passaram, e aí quando eu vim... Eu não acredito. Verdade. Não. Quando eu voltei pra Taubaté, eu já separado, e aí a gente se viu, e ela falou, você lembra aquele dia? Tal. Eu falei, pô, não lembro. Pois é, aquele dia. Eu falei, nossa, eu lembro. Era eu. Meu Deus do céu. E aí a gente se conheceu melhor, enfim, Deus me deu a melhor esposa que eu poderia ter, graças a Deus. Coisa boa, cara. Aí começa a história de estar aqui na Verbo, né? E ela era muito católica, e eu sentia um chamado, eu sentia uma vontade de congregar. Nesse tempo todo de outros países e de outros estados, eu visitava a igreja. Eu me sentia um bom visitador de igreja. Eu era um ótimo visitador de igreja. Então eu ia lá... Não criava raiz, né, cara? Nenhuma, não tinha nenhuma relação com o Espírito Santo, eu achava que era lá pedir, fiz muita coisa que não deveria ter feito, né? Então, no sentido da palavra mesmo, não deveria estar fora da palavra, não tinha o menor conhecimento. E quando eu quis me aproximar, eu senti... Aí eu tive experiências de sair da visita e congregar em outros lugares. Tive um amigo que me levou para um retiro. Os retiros, para quem começa ou faz, ele dá um impacto. Exatamente. Muito bom, cara. E nesse meio do caminho, a gente resolveu casar. Retiros, acampamentos, né? Tem várias nomenclaturas, mas é uma imersão, né? Uma imersão, aprofunda, aquele tempo separado para aquilo. Top, cara. Imergi e falei, eu não posso sair disso. Excelente, sensacional. Não posso sair disso. E aí não teve uma pessoa A ou B que ficou em cima de mim. Eu senti, eu tive isso muito nítido. Não saia disso. No meio do caminho, a Débora, ela também foi para uma imersão. Ela se entregou para Jesus. Ela não tinha a menor ideia do que era entregar para Jesus. Ela achava que já entregava. Foi coroinha da igreja. Aquela coisa toda. Ela compreendeu. Ela se entregou para Jesus. Linda, e ela falou, agora tem um detalhe. Se for para congregar... eu quero entender o que eu tô falando. Eu quero entender por que eu não vou levar mais a minha santa para casa, por que eu não sei o que e tal. Mesmo. Eu falei, então vamos achar a igreja. A gente já morava em Taubaté. Eu fui em 10 igrejas. Nós fomos em 10 igrejas. Cara. E o que eu não queria? Eu não queria perder... Você chegou em Taubaté que ano? 2020. E aí eu vou fazer outras duas conexões, né? Que é pra chegar no nosso final aqui do empreendedorismo. Eu falei que não ia dar tempo. Peraí, caraca, olha só, falei 20 minutos. Gente, olha só, dá um stop aqui, dá pra gente fazer uma série com o nosso amigo Daniel Capuano. Mas, queridos, olha só que trajetória. Trajetória motivada por como ele mesmo falou, né? De verdade, aquele sentimento, aquela determinação de furar a bolha, de fazer diferente daquele meio que você tá vivendo. E alimentando essa determinação... Cara, indo com garra, mesmo ainda sem conhecimento da palavra, foi vencendo, galgando estágios na vida, se desafiando, buscando conhecimento. E aí até que chegou o encontro, começando agora o encontro com a palavra. Aí foi. Meu Deus do céu. E eu quero agradecer você que está conectado com a gente aqui, porque eu vi uma mensagem aqui do Serginho, aqui, ó, Sérgio Correia. Top, ele é top, hein? Ele é top. Olha assim, ó. E Daniel, cara top. E você também, Serginho, você é top demais, cara. Você é top, irmão. Ele é sensacional. E aí, conectando com a igreja, quando a Débora... Por isso que eu tô falando rápido, falei, não dá tempo. Quando a Débora se entregou para Jesus, eu falei, vamos buscar uma igreja. Nós saímos buscando uma igreja. Não conhecia a Verbo da Vida. A gente foi exatamente em 10 igrejas na cidade de Taubaté. Chegamos aqui num domingo de manhã, pastorzão Eliezer falando, Débora cantando. Não teve dúvida. Sabe quando você fala, é aqui. Olhei para ela, olhou para mim, ela falou, uau. Acho que eu sei. É aqui. E eu me senti, falei, cara, achei nossa igreja. Achei nossa igreja. Esse senso de pertencimento, né, cara? Foi absurdo. Foi mesmo. Absurdo. Eu tinha ido a 10 igrejas nas últimas 2 ou 3 semanas. 10. Cara, o encontro divino, essa conexão, quando você se encontra plantado em um lugar, cara, é um negócio maravilhoso. Fui nas de grande nome, sem nome. E eu frequentava muito uma outra igreja, que eu falo, né? A igreja te encontra e depois você vai amadurecendo. Eu amadureci, eu ia para uma outra igreja, né? Na época que eu queria me conectar, até que no momento que eu deixei de
deixou de me conectar, eu deixei de ser alimentado. Essa é a palavra. Eu estava com mais fome e ela já não estava me dando fome. Sim. Enfim, eu encontrei a minha igreja, encontrei a Verbo da Vida e encontrei a minha igreja. E daqui, o que eu ouvi sobre o Rema. Aí passou um mês, a gente começou a frequentar e veio o Rema. Aí a Débora falou, é esse negócio aí, acho que é esse negócio que a gente tem que fazer aí. Vamos lá ver como é que é? Porque eu só vou frequentar se eu souber. Se eu souber o que está acontecendo. O que é isso, por que estão me falando isso? Aí a gente veio no culto, aí o pastor Beto falou do Rema. Aí teve uma outra aula de imersão do Rema. A gente falou, acho que é isso que a gente precisa, não é possível, vamos embora. Muito bom, cara. Quando a gente se inscreveu no Rema, eu tive uma certeza. Falei, 3 vezes por semana? 2 anos? Sei não. Não sei se vai rolar, não. Não sei. Eu não falei isso pra ela, mas falei, não sei. Agora que eu tô, empreendendo e a coisa acontecendo, eu tinha escritório em São Paulo, não sei. Mas Deus é tão bom que todos... Favor e graça, cara. Em tudo ele cumpriu, tá no lugar tudo certo, no tempo certo. E foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Meu Deus do céu. A gente resolveu casamos corretamente no papel. Fizemos tudo que deveria ser feito, que a gente fala. Aí você começa a olhar, peraí, onde é que eu tô errando? Poxa, a gente casou no papel. Começa a passar um checklist lá. Por que não? Onde é que tá na palavra que isso aqui vai buscar na palavra, você tem um entendimento correto, faz a coisa certa. Isso mesmo. Pô, a gente tá fazendo isso, essa prática tá correta? Não. Segundo a palavra, não é fulano, A, B, é a palavra. Exatamente. E aí você começa a consertar a sua vida. Nesse momento, em 2022, eu tinha voltado da Itália, fui tirar minha cidadania, voltei, tomei a decisão de vender a minha empresa. Aí, vamos lá, eu saí do banco para empreender. Ele quer saber, eu vou empreender. Aí entrei, criei o meu próprio escritório com outros sócios. E a grande sempre questão, voltado para o mercado financeiro. Sempre mercado financeiro. A grande questão é, você orou, você perguntou, você teve revelação, você teve paz e alegria? Não. Com certeza. Nenhuma. Não tive a menor revelação sobre isso, não tinha a menor ideia. Isso é top, isso é maravilhoso, tá vendo? A diferença entre isso que você tá colocando, sem vergonha, sem Cara, é muito legal. Apareceu isso, eu fiz, orei, busquei aconselhamento, tive direção? Não. Nenhuma. Você vai entrando com a sua própria força. Exatamente. Pode dar certo? Pode. Só que pode ser muito desgastante, pesado, e para você voltar e colocar isso nos trilhos, pode te trazer mais danos ainda, ou pode dar errado. Então Deus não está no negócio. Quando Deus está no negócio, vai ser tudo lindo, maravilhoso? Não, mas você tem uma certeza que vai dar certo. É isso, exatamente isso. Então fui lá, fiz um baita negócio, em 2019, finalzinho de 2019, chegou 2020, quando o negócio ia levantar, pandemia. Veio a pandemia, então a gente teve que dar um hiato na aceleração da empresa, resolvi fazer outros negócios. Certo. Então fiz outros investimentos, nem preciso dizer que nenhum deles eu também orei, mas em todos eles a Débora tinha um ruído, tinha uma dor de barriga com esse negócio. Uma nota ali diferente. Eu não sabia o que era, eu também não sabia, eu só queria fazer um negócio porque achava que era interessante. Fui roubado, praticamente perdi todo o meu dinheiro. Cara. Não tinha plano B. Tentei na minha força. Isso aconteceu comigo 2 vezes. Aconteceu comigo algumas. Mesma coisa, cara. Mesma coisa. 2020. Não conhecia a palavra, veio aquele arranhado que você não sabe identificar o que é isso. Exatamente. Diogão, foi pra dar errado. Porque tudo isso estava claro que poderia dar. Só a gente não enxerga. Ou a gente enxerga, mas... Não quer enxergar. Exato. Então, a pessoa, a palavra é essa, fui roubado, descobri que fui roubado por uma pessoa que eu ajudei, 6 meses depois falou, eu sei porque que você perdeu o dinheiro. Então, você vai vendo que Deus também vai te trazendo... vai te dando os flashes, vai te conscientizando da situação. E você vai aprendendo, Poxa, isso eu não faço mais. Só que eu também não tinha a palavra revelada, foi 2020. Eu entrei aqui em agosto de 2022, setembro. E de 2020 até 2022, tudo que eu empreendi, em tudo, não é que eu perdi ou que deu errado, que isso faz parte, são os riscos do negócio. Exatamente. Em todos os negócios que eu fiz, em todos eu fui roubado. Caramba! Simples assim. Todos eu fui roubado. Cara, essa questão, isso que a gente tá comentando nos bastidores antes, essa questão de associação, ela é... Aí eu chego lá. Em 2022, antes de entrar na Verbo, eu também tomei a decisão de vender a minha empresa e investir em outros 2 negócios. Investi nos 2 negócios. 70 dias depois... fui roubado. Pelo amor de Deus, cara. Isso foi em novembro de 2022, mas dessa vez não é que roubaram todo o meu dinheiro. Eles praticamente roubaram o meu nome, roubaram minha saúde, roubaram a minha identidade, porque usaram muito de mim durante 70 dias. Cara. Isso foi de tudo que podia perder, acho que
Acho que o diabo ele pegou meu dinheiro, e o diabo pegou meus bens. Destruir mesmo. Mas ele falou assim, esse cara aqui, só o dinheiro ele não vai parar. Eu vou tirar dele a identidade dele, eu vou tirar dele a saúde mental dele e da família dele. E foi aí que ele tocou. Loucura. Então foi bem difícil, mas graças a Deus, nesta mesma época, fazia 1 mês, 2 meses que eu estava no Verbo da Vida. Meu Deus, cara, tempo de salvação e refrigério. Foi exatamente Meu nessa amigo. época. E aí a gente se apegou à palavra. Foi aonde a gente teve zero dúvida de que, a gente vai se fortalecer em Deus. Porque aí também é fácil dizer o seguinte, quer saber? Foi só porque eu entrei na igreja. Ou é só porque agora eu resolvi ser crente. Cara, muita gente pensa assim, Daniel. Muita gente pensa assim, cara. Você acredita? E aí é uma mentira do diabo. Exato. Que usa o quê? Pra voltar a pessoa no mundo. Exato. Volta, cara, porque lá você tinha demais. Dinheiro. Volta porque lá você andava com um carro top. Volta porque lá você viajava. Mentira, cara. Mentira. Exato. E, cara, mas até você ter essa... E vir pra cá foi pra mim, foi a libertação, foi salvação pra mim e pra Débora, pra mim e pra minha família. E a gente se fortaleceu. Da mesma garra que você me viu desde o início buscando as minhas coisas, foi a mesma garra que eu usei pra estar aqui. Muito bom. Nada vai nos parar. E eu lembro que o maior dos nossos medos era julgamentos. Como assim esse cara erra tanto? Mas como assim? Tudo que ele põe a mão, alguém rouba ele e tal, isso e aquilo. Você acaba afetando pessoas ao seu redor, né? E eu lembro que eu e a Débora, a gente ficou tão nessa noia, a gente falou, pode afetar tudo. Podemos perder nossa casa, podemos perder tudo. Mas a gente não vai perder onde a gente congrega. Muito bom. Vamos conversar com o nosso pastor? Decisão, posicionamento, sensacional, cara. E a gente veio, teve tempo para falar com o pastor Beto e a Viviane. E foi, assim, vai valer para nossa vida. Top. E sensacional. A decisão de ter feito isso para nós também foi algo... Se tem alguém, né, que pensa, será que eu vou? Vem. Não tenha seu expere aconselhamento. Não espere explodir. Venha. Cara, tem uma equipe que é preparada para isso, cara. Foi a melhor coisa que vocês fizeram. Foi salvação para nós. Durante esse período 2023, né, eu investi na outra empresa que você me convidou e eu lembro que naquela época eu estava começando a investir nessa empresa, era uma fintech. E eu me encantei com a fintech, mas tive ruído com o sócio. Mas estava começando a entrar na palavra e eu não tive conhecimento, porém a Débora teve. Vai fazer isso? Não, vamos fazer. As mulheres são sensacionais, né, cara? Thaís também, meu amor, eu te amo. Quantas e quantas vezes ela, amor, não sei. Então melhor não, vai dar certo, amor, não sei. Aí dá com a cara na parede. E falando pros homens aqui é o seguinte, a gente sempre acha que a mulher é classe B, né? É série B. Cara, não, ela não sabe disso. Ela é a mais, cara, top, cara. Todas as vezes. A sensibilidade da mulher é sensacional, cara. Todas que ela falou, todas ela estava certa. E hoje eu posso dizer, aí passando 2023, quando você me convidou, eu lembro que eu fiquei muito feliz e encantado. Falei, vou lá, fintech. Eu não tinha paz e alegria para vir aqui falar desse negócio. Olha que coisa absurda. Interessante, cara. Passou todo 2023. refletir naquilo. Passou 2023, nós evoluímos na palavra, fizemos o rema, concluímos o primeiro ano. Muito bom. Fui roubado pela última vez. E aí eu lembro que foi assim... Mas foi a que menos doeu. Desculpa dar risada, mas cara... tem que rir, senão a gente vai chorar, vamos rir. Investi, vendi um apartamento, vendi carro, vendi um monte de coisa para colocar dinheiro no negócio. Eu coloquei, era um negócio muito bom, mas tinha alguém envolvido que não era bom. Assim como todos os outros negócios que aparentavam ser muito bons. Associação. Dito isso, chega em 2025, e aí pra, né, todo mundo ainda ter paciência de ouvir. Essa é a palavra do podcast, cara. É associação. Meu Deus do céu. Chegou 2024, tive um amigo que me convidou para trabalhar, dado que, né, deu errado com o outro sócio. Falei, poxa, se eu for trabalhar com você... Meu problema não é arrumar emprego, graças a Deus eu tenho bons relacionamentos. Tem portas abertas. Eu quero seguir sendo empreendedor, eu quero empreender. E a vida do empreendedor é assim, é fazer 1000 para chegar a uma, né? Thomas Edison. Exatamente, tá falando Thomas Edison, é verdade. Elvis Presley também, com a questão das músicas, aquele story que o pastor repostou. E todos os outros, né? Toda a biblioteca nos fala que todo mundo perseverou porque tentou, né? E foi a luta. E enquanto houver uma faísca aqui, eu vou... É isso mesmo. Mas eu também tô na paz pelo seguinte, né? Eu já aprendi, o Rema me ajudou a aprender que o sucesso é o que você faz para Deus. É o que você faz, o que Deus espera que você faça. Não é o seu sucesso, não é dinheiro, não é o trabalho, não é o profissional. O sucesso para Deus é seguir o que Ele te chama para fazer. Isso. E tendo essa paz, eu ainda busco, né, me aprimorar no que Deus me chama para fazer. Perfeito, cara. Até lá eu vou trabalhar. É isso aí. Até lá eu vou trabalhar bastante e vou prosperar e vou transbordar, que é outra coisa também que a gente aprende. Se você
Para que você prospera? Para transbordar na vida das pessoas. Exatamente, muito bom. E isso tudo, o Rema te traz essa revelação. E aí, 2024, eu trabalhei para esse amigo, até que na metade do ano eu me envolvi com outra empresa para fazer a gestão comercial dessa outra empresa. E aí eu pirei. Falei, cara, esse é um negócio. Deus, será que é para isso que você me chamou e tal? E eu já estava desconfortável fazendo as outras coisas e me liguei apenas em cuidar disso, que era gestão comercial de uma empresa de meio de pagamentos de infoprodutores, né? É uma espécie de Hotmart, QIFI ou outras da vida. Né? Só para a gente resumir, eu também não entendo pouco, mas são plataformas que fazem a captação, venda e divulgação de infoprodutos, certo? Um pouco menos. Ela faz o checkout de pagamento do infoprodutor. Ok. Então ela faz a integração junto com essas plataformas para fazer a saída. Ela é a plataforma já. Ela Perfeito. É a plataforma de checkout de pagamento. Então, o consumidor, o cliente ou o aluno, ele compra um curso do Diogo. E o Diogo vende na página do Diogo, na landing page do Diogo. Eu vou lá e compro. Só que para pagar para você, eu uso um checkout de pagamento. Que não é uma maquininha banco, é um checkout de pagamento de uma plataforma. Porque além de eu dar o checkout de pagamento para você e para o seu cliente, eu disponibilizo para o seu cliente uma área de membros, ou eu disponibilizo para ele as suas aulas. Perfeito. Então, serviço de suporte para ele. O serviço de verdade, né? O checkout é só meio de pagamento e o resto é o serviço que ele vai usar, que é ter acesso às suas aulas em um meio de pagamento, que também é uma plataforma de infoprodutos. Que é através da sua interface. Exatamente, que é através da minha plataforma. Top. E aí eu comecei a ter acesso a isso, comecei a evidenciar isso. A gente montou a área comercial lá. Cara, que top. Abriu um mundo para mim que eu não conhecia. Tem a ver com o mercado financeiro, que eu domino. Tem a ver com o mercado de infoproduto, que eu não conheço. Sim. Tem a ver com o meio de pagamento, que eu conheço. Tem, assim, absurdo. Tem a ver com comunicação. Completamente novo, cara. Que legal, cara. E aí foram 6 meses, eu conheci uma pessoa lá, conheci o Rafa, que é o dono da empresa, e uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada. Muito bom. Um cara maravilhoso. E eu sempre tive o desejo de estar mais próximo. No final do ano, essa outra pessoa que me contratou já disse que não poderia continuar, né? E também não tinha o desejo de continuar da forma que ele me propôs. Ele me propôs de uma outra forma. Eu falei, não, eu vou continuar fazendo outra coisa aqui, eu vou sozinho. E eu tive paz e alegria para falar, cara, obrigado dessa proposta, eu agradeço, só, eu não quero. E tive paz e alegria para chegar e sentar com... Cara, essa convicção muda tudo, né? Muda tudo. Meu amigo. No meio do caminho, o diabo atentou e muito para que eu mudasse a minha opinião. Colocou muito dinheiro na frente, muita oportunidade na frente. Quando eu falo dinheiro, porque a gente trabalha para conquistar coisas, né, também. E eu neguei a todas por um propósito. Tanto que, de 15 dias para cá, por isso que eu te falei, né, deixa acontecer. Espera só mais um pouquinho. Tudo que era para dar certo, deu errado. Graças a Deus. Olha só. Graças a Deus deu errado. Acabou sendo um livramento na sua vida. Foi um livramento. E aí veio a palavra do pastorzão bem no início do mês, falando de associação. Aquilo virou a chave para mim em 2025. Isso é a chave para nossa vida, cara. Em todas as áreas. Mudou minha vida, porque eu estava numa encruzilhada. Aceito aqui, continuo com o meu propósito aqui. Será que eu faço isso sozinho? Será que eu não vou? Veio a palavra e Deus falou comigo através do pastorzão. Falou, cara, associação. E eu olhei para trás e eu vi enquanto eu me associei, quanto eu errei por más associações. Pô, e agora já não dá para eu errar. Agora eu tenho a palavra, agora eu tenho conhecimento. Muito obviamente... Agora eu congrego num lugar que emana conhecimento, cheio de unção. Como é que eu vou errar? Não. Bom, obrigado, não quero. Tudo que era para dar certo deu errado, para que o certo viesse depois. E aí uma pessoa que eu conhecia 3 meses atrás, fazendo um negócio com ele também, como Deus é bom. Nós não concluímos o negócio até hoje. E eu tinha um sentimento que calma, não conclui não, continua, deixa dar certo. Vocês vão se falar muito mais. Eu tinha essa paz, falava, esse cara aqui eu vou ficar muito perto dele. Hoje ele é meu sócio. Olha só, cara. E nós abrimos a plataforma que se chama Escopo. Ele é cristão. Nós temos Dê todos os dados aí. Nós temos o princípio, todos, né? Temos o princípio de também deixar a nossa 10ª parte para a obra. Sim. Excelente, cara. Ele comunga com esse princípio. Graças a Deus, ele tem o conhecimento da revelação de Deus. E isso me deixa com paz e alegria pela primeira vez me associar a alguém top que tem a mesma sensibilidade, o mesmo conhecimento, a mesma fé. Isso mesmo. E a mesma associação. Então eu nunca tive tanta paz e alegria para fazer um negócio. Que legal, cara. Que legal. Faz top. Meu Deus. 20 dias que a gente tomou essa decisão. Dá pra ver convicção nos olhos ali, né?
E o nome da empresa é Scopo. Scopo em italiano significa propósito. Muito bom. Simples assim. É uma plataforma de meios de pagamento para infoprodutores. A gente já nasce com esse meu sócio. Sigam ele aí. Antony Miranda, né? É o maior vendedor de consórcios do Brasil, é o maior cara de leilões do Brasil. Ele vem, né, como frontman da plataforma. E daí em diante, bom, aí você pergunta, e aí? E aí que faz 2 meses que eu estou trabalhando sem ter uma remuneração, vivendo é um investimento, aquele investimento pela fé inicial. E investindo exclusivamente na palavra de Deus, de que faça as corretas associações. Muito bom. E crendo nele, porque eu sei que ele vai fazer a coisa certa, eu sei que ele está querendo me ver fazendo a coisa certa, que ele está prosperando, está fazendo de tudo para que eu possa prosperar. E a minha parte eu estou fazendo. É o desejo dele. Faça a sua parte. E é um imã de bênçãos. E assim como você sente, de fato pela primeira vez, nos últimos 5 anos, eu tenho paz e alegria para tomar decisões. Cara, que coisa boa. Aí eu também aviso aos amigos ali, quando você mas quando você fala com Deus, ele vai deixar claro. Tudo que era para dar... percepção, você tem a percepção clara dentro de você. E você não precisa perguntar, Deus, se der errado é porque não é. Não, tudo que era para dar certo deu errado, mas no final eu só agradeci. Deus, obrigado pelo livramento. Não era para dar certo. Isso mesmo. 2 dias depois, o que eu nem imaginava, o que eu nem pensava, deu certo e muito maior do que eu imaginava. Associado a boas pessoas para fazer um bom negócio. 2025 a gente vai voar. Sigam coisa aí boa. Também, Scopo com 2 Os, .oficial. A plataforma foi lançada essa semana. Olha só, fresquinho. Fresquinho, notícia em primeira mão, hein? Aliás, hoje é terça, foi lançada ontem. O Instagram foi lançado faz 1 semana, a gente não está explorando ainda. Scopo. Como é que você letra ali para nós? SCOOPO. Oficial. Isso. Top. Obviamente vocês vão ver lá que ela está em construção. A gente tem ainda alguns dias para finalizar todo o planejamento, toda a plataforma e fazer o lançamento dela até o final de fevereiro. Já está no ar. E é sucesso, já nasceu certa. Agora nasceu certo. Cara, que agora coisa boa. Em paz. Meu Deus do céu. E aproveitando todos que são infoprodutores, meu sonho é ter o Pastorzão Eliezer, Késia e todos os demais ali na plataforma. Não vão para fora, não vai para Hotmart, não. Vocês vão para Scopo, porque é a plataforma que tem propósito. Muito bom. Então, você que tem produto para essas plataformas modelo Hotmart, olha lá, pode migrar aqui para o nosso amigo Daniel na Scopo. Então segue lá, Scopo, SCOOPO.oficial. O que são infoprodutos, Daniel? Só para a gente encerrar aqui, só para deixar claro para o pessoal. Perfeito. Infoproduto basicamente é um produto de educação. São produtos, não são produtos físicos, são produtos digitais. Então, Diogo é professor de... matemática. Economia. Ele é um esperto, ele é um expert em economia, em matemática. E ele resolveu modular o conhecimento dele. 10 módulos. Módulo 1, introdução para matemática. Módulo 2, conheça a matemática tal. Ele modulou em 10 matérias, em 10 módulos de 1 hora cada um. Alguém vai comprar essa aula. Né? Para comprar, ele tem que acessar ou o perfil do Diogo ou o perfil da plataforma, onde ele vai colocar. No final das contas, a plataforma se torna um marketplace. Exato. Né? Que você procura ali vários. Eu quero procurar aula de matemática. Vai ter o Diogo, vai ter o Zé, vai ter a Maria. Nós vamos comprar do Diogo, certo? Ou nós vamos direto no Diogo, porque ele é um expert conhecido, famoso. Ele é um influencer já. Então, ele está nas redes sociais falando de matemática e ele vende o produto dele através da rede social. Basicamente, todos fazem dessa forma. Eu acesso, seja pela rede social ou pela landing page do Diogo, eu compro. Quando eu vou comprar o produto dele, eu uso o checkout de uma plataforma, nesse caso, é a Scopo. E aí eu tenho acesso ao curso do Diogo, que é um curso já gravado ou tem algumas séries do seu curso que pode ser online, ao vivo. Inclusive o Serginho está lançando um curso, acompanha o Serginho aí, que ele está lançando o curso dele. Ele é top, hein? Tô fazendo um curso com o Serginho, é sensacional. É isso, e ele vai vender pela Scopo a partir de agora. Top, então, o infoproduto, ele é sempre um produto que não, é um produto digital, ele não é um produto físico. Isso. Pode ser e-books, audiobook, podcasts. Perfeito. Então, outros materiais educacionais. Muita gente faz esse consumo em relação a finanças, negócios, saúde. Então, hoje, e uma novidade que eu já posso falar aqui é todos ou a maioria das pessoas que são experts e realmente têm conhecimento do produto para poder oferecer e empacotar ele como um infoproduto, na Scopo eu dou certificação MEC e ele pode estender o produto dele ou o infoproduto dele, curso para uma pós-graduação ou um programa de MBA certificado pelo MEC através da Scopo. Então, não é simplesmente o Diogo ser um professor de matemática para dar um curso de matemática. Não, o curso dele é certificado pelo MEC. Caramba!
E ele tem, além da certificação, ele pode fazer uma pós-graduação e uma extensão no MBA. Como já EAD. É diferente. É comum EAD. Muito bom, cara. Exatamente. Olha só, então cara, a gente imagina que esse é um mercado no Brasil que cresceu muito, mas fora do Brasil ele é pequeno. Sim. O que é bom, tem um oceano azul aí em todo... É verdade, para poder explorar. Vamos vender curso de matemática do Diogo. Não, matemática só foi que eu amo, física, matemática, isso me veio na cabeça. Esquece essa parte aí. Desejos, hein? Pastor Braulio, Pastor Beto, Pastorzão Eliezer. Aliás, estou declarando que eles vão fazer muito negócio, vão vender pela Escopo. Muito bom. Em 2025. Tá feito. Gente, olha só. Aqui, ó, estamos no finalzinho aqui. Opa, peraí que o Regis tá me ligando. Regis, depois eu te atendo. Deus é bom. Gente, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui conectados. E foi sensacional, foi impressionante a trajetória desse homem de Deus. E aí tudo que ele viveu, tudo que ele abriu para nós, assim, de erros, de acertos, da trajetória. E eu tenho certeza que tem gente esperando que você compartilhe esse conhecimento, esse compartilhar a vida, compartilhar a palavra. Tem gente esperando aí do seu lado. Compartilha com o máximo de pessoas possíveis que você vai ser uma ferramenta de Deus para alcançar corações. E Daniel, obrigado, cara. Foi excelente. Meu Deus do céu. Falei, eu fusquei minha chave de ouro, cara. Foi muito bom. Espero poder... Tem muita história, mas sobretudo eu não estaria aqui hoje se não fosse essa igreja. Eu não estaria feliz com paz e alegria se não tivesse o conhecimento que eu estou tendo aqui, se não tivesse o programa. Se a unção que paira aqui, que tem aqui, não tivesse sobre a minha vida, eu sou muito grato a essa igreja. Por tudo que eu contei aqui, vocês devem imaginar o como eu sou grato. É isso. Obrigado. Deus é bom demais. E eu quero agradecer a você e agradecer ao nosso pastor Eliezer, a nossa mama de novo. A gente nunca pode esquecer isso tudo, queridos. Essa palavra que te alcança, carregada dessa unção em todas as áreas da sua vida, em todos os projetos, a ONG Prosperar, onde o podcast Prosperar, o Prosperar Negócio faz parte. É tudo para te alcançar, para melhorar a sua vida, para mudar a sua realidade. Então se associe, esteja junto, honre essa unção, honre essa visão. E na próxima terça-feira nós teremos mais um podcast especial. E muito obrigado para você que ficou conosco até agora. Obrigado de novo, Daniel. Foi sensacional. Valeu. Nós teremos mais um bate-papo aí, com certeza. Um por ano, futuro por breve, módulo. por módulo. Gente, muito obrigado. Valeu. Tenha uma tarde abençoada e até a próxima terça. Tchau.